caríssimos irmãos e irmãs. Vamos refletir o evangelho de hoje, que está escrito em São Mateus, capítulo 1, versículo de 16 a 18, de 21 a 24. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu porque se cumpriu-se o que o Senhor falou pelos profetas. Eis que uma virgem conceberás e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando José, fez como o anjo do Senhor lhes havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho nos traz essa grande narrativa e nessa conexão do Antigo Testamento para com o Novo, em Cristo Jesus, ele que traz toda a plenitude da revelação, nos narra a respeito da genealogia de Jesus Cristo e o seu nascimento. Jesus, que descendente de Davi, tem todo um histórico, toda uma árvore genealógica, as 14 últimas gerações, até a sua chegada no meio de nós. Mas o mais lindo e mais bonito de tudo isso é que aquilo que Deus fala, irmãos, ele se cumpre. Deus é justo, fiel e soberano. E não há em Deus nenhuma oscilação. Portanto, como foi que Jesus nasceu, nós acabamos de ler nesse Evangelho, né? O Evangelho nos diz que Maria, muito embora jovem, era desposada, ou seja, noiva de José. Porém, algo extraordinário, espetacular, maravilhoso acontece com ela. Por desígnio do Senhor Deus Todo-Poderoso, Maria foi envolvida, foi tomada pelo Espírito Santo de Deus, que gerou no seio virginal da Virgem o filho dele amado, aquele a que deveria e que veio para salvar o mundo. E assim o fez. Maria gera dentro de si o Salvador, aquele que perdoa os pecados da humanidade. Quando fala do homem, fala da humanidade. E José, sendo um homem justo, tomando conhecimento do fato, tomando conhecimento de tudo que ocorria com Maria, não entendendo ele e também ao mesmo tempo sem querer defamá-la, né? Sem querer defamá-la, José decide omitir-se e renunciar, vamos dizer assim, secretamente Maria, rejeitando-a. Porém, José, em sonho, o texto todo vai dizer para nós que em sonho o Senhor revela a José, este homem maravilhoso que também compreendeu o projeto de Deus para a humanidade, por meio dele também, passou por ele, diz que ele não temesse ao que estava acontecendo e iria se consumar por meio de Maria. Disse, aquele que nascerá dela, né,
O anjo disse para ele: ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia falado, o que o Senhor falou por meio dos profetas. Ou seja, as profecias, a palavra de Deus se cumpre. A palavra do plano e o projeto de salvação da humanidade que Deus tinha reservado, ele se cumpre por meio da Virgem Maria, a mãe de Jesus, esposa de José. José, até então, repito, não compreendia, não sabia o que ia acontecer. Mas, ao mesmo tempo, José não queria defamá-lo. Então, ele resolve renunciar. Só que Deus viu em José justiça, um homem justo, coerente, ético. E o que foi que Deus faz? Envia o anjo enquanto ele dormia e revela todo o projeto, tudo o que aconteceria na vida de Maria naquele momento. Então José toma a Maria para si, como esposo que de fato já era, e leva para casa. E aí nasce o Salvador, porque aí se cumpre toda a verdade. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, dia de São José, nós precisamos, como José, assumirmos e estarmos abertos aos projetos de Deus nas nossas vidas. E o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Deus falou para os profetas lá no Antigo Testamento, há centenas de anos atrás. Mas se cumpre em José, se cumpre em Maria no tempo oportuno, há 2021 anos atrás. Portanto, é uma grande graça de Deus. Nós precisamos nos espelharmos, darmos o sim de Maria e também o sim de José. O sim de Maria, ela disse lá em Lucas 1, na narração do anúncio do anjo, ela disse: não sei como se isso acontecerá, mas faça-se em mim segundo a tua vontade. E José, que até então é ético e cheio de valores e princípios, não aceitava aquilo ali, não aceitava porque ele não entendia, mas também não queria defamá-la. E José o que faz? Resolve dar como que um passo atrás no seu plano de vida. E aí o que acontece? O anjo aparece. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós precisamos pedir a graça de sermos homens de Deus, como José, entendendo qual é a vontade de Deus. Mesmo quando Deus nos aparece, nos revela a sua vontade por meio de sonhos, por meio de entendimento, discernimento, de revelações e por aí em diante. Que Deus nos abençoe e muita paz. Fique com Deus.